Quem começa a falar? É assim mesmo, não grita gol antes, não comemora antes, tem humildade, tenha tranquilidade, mas tenha raça, sangue na veia, porque aqui, moçada, todo mundo aí, aqui é Palmeiras, não é Palmeiras? É Palmeiras, porra. Palestra! Porra, meu, que bronca sem fim, que bronca sem fim. Vamos sentar o porrete, vai sobrar para todo mundo. Porque, cara, perder é uma coisa. Agora, dar sopra o azar, dar essa moleza para time meia boca, meu amigo, é muita coisa para minha cabeça. Então, assim, meu, vamos, quem é o primeiro que quer dar bronca aí? Quem quer meter bronca? Fala aí, levanta o braço, manda pau. Todo mundo. Porrada. Vai lá, Paulo. Você que viu ao vivo depois. Paulo, você que esteve em loco, merece os parabéns de todos aí pela grande torcida, né? Vai lá, fala aí. Vamos lá, né? Foram 14 horas de viagem na ida e quase 24 na volta, porque era a volta do feriado de 4 de julho, que é o feriado mais importante aqui, né? Então, você imagina, ontem eu saí de lá, era 8 horas da manhã, cheguei aqui em casa, era 8, não, era 7 horas da manhã, cheguei aqui, era 2 da manhã. Feliz. Foi gostoso, ainda bem que as estradas são boas, né? Mas a gente não está aqui para falar da companhia de asfalto, estamos aqui para falar do Abel. Abel, eu vou falar uma coisa para você. Se você ouve ou não ouve o Ralf Top, você deve passar a ouvir. Porque a gente falou o que ia acontecer. Todo mundo aqui. Aliás, eu acho que 90% dos pods, dos canais que tratam do Palmeiras e de alguém que minimamente entende de futebol, cantou a bola. A gente está cantando. A gente sempre falou aqui, olha, nós temos reposição à altura para todas as posições. O meu único medo é o esquerdo, porque a gente já perdeu um campeonato ano passado que, na minha opinião, foi pela falta do Piquerez. A gente sempre falou que o Piquerez era ele e mais 10 no Palmeiras. Bom, você armou um time sabendo que os caras cansam no segundo tempo, sabendo que o jogo era 10 da noite, sabendo que o clima estava gostoso, estava fresco, estava agradável na Filadélfia. Você me vai para cima. Você armou um time para jogar de igual para igual. Abel, eu não sou formado em absolutamente nada com relação... A minha formação é no coração. É o amor que eu sinto pelo Palmeiras. Boa. Não só eu, como centenas de milhares de pessoas, gente que se deslocou do Brasil, aqui mesmo nos Estados Unidos, que gastou o que tinha, o que não tinha, e vai ficar devendo e pagando essa brincadeira por muitos e muitos meses ainda à frente. Abel, pô, cara, como que você faz uma coisa dessa com a gente? Ah, mas você não entrou em campo. Concordo. Por que você não reforçou? Deixasse os caras cansarem, reforçar. Sabia que a gente estava jogando com uma zaga reserva. Você sabia que o Fux era lento. O Fux já tinha tomado finta do Suárez, que tem 40 anos e um joelho só. Ele já tinha tomado finta, já tinha acontecido tudo isso daí. Abel, você vai me desculpar. Olha, eu concordo que você não entre em campo, mas a responsabilidade desse campeonato, metade ou mais, é inteiro nas suas costas. E Weberton, eu vou falar uma coisa para você. Você é um bom goleiro,
você vai entrar, já está na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sinto muito, muito mesmo, porque você vai ser lembrado o resto da vida por essa falha. Assim como é o Marcos, e assim como tantos outros grandes goleiros que passaram por outros clubes e, inclusive, por nós. Você vai ser lembrado por isso. Ninguém vai lembrar de você do pênalti do Tiquinho. Infelizmente. Você vai ser lembrado por isso e você sabe disso. Mas, Everton, dava para você ter pegado aquela bola. Infelizmente, dava para você ter pego aquela bola. E hoje nós estamos mais tristes, estamos sendo zoados, o que faz parte do futebol, é brincadeira, mas não dá. Isso, assim, se eu for falar o resto, daí eles vão censurar. Então vamos parar por aqui. Passo a palavra para os nobres, ilustres amigos do Pilarinho Fígado. Ai, meu Deus do céu. Paulo, você tem falado, isso aí. Então, gente, é hora de seguir com as broncas. Eu estou 3 dias enrolando aqui para abrir minha boca. Vai lá, vai alguém no meu lugar, por favor. Vai, Garbá, fala lá. Não, o sentimento de frustração é tão grande, é tão imenso, é imensurável. É para você ter ideia o tamanho da frustração do palmeirense, porque era possível, cara, era possível a gente adiantar, pelo menos chegar nas semis ali com o Fluminense, né? Medir força com eles, era possível. E, cara, é um conjunto de fatores que, bom, você falar agora, você pode ser rotulado como engenheiro de obra pronta, né? Porque é fácil falar quando a coisa já desandou, que o trem já desgringolou. Mas há quanto tempo a gente está falando que o Palmeiras está sem esquema de jogo, está com ligação direta, só tem desafogo no Estevão? O que a gente pediu, quase que implorou para o Abel fazer antes desse jogo? Não é verdade? Não era a composição do time do meio-campo que teria que ser mais forte para cobrir aquela lateral esquerda? Era óbvio que o menino não ia dar conta. Então, cara, são fatores, são opções do treinador, o treinador escolheu, infelizmente apostou errado, que teria que segurar essa bola, fazer rodar, segurar os caras, e no segundo tempo abrir o jogo, ir para cima deles, que nem aconteceu no segundo tempo, né? O Palmeiras, no segundo tempo, equilibrou o jogo. Equilibrou por quê? Porque mexeu nas peças e organizou. Aí vem a síndrome da falha, né? A síndrome da falha que persegue nós há quanto tempo? É Marcão lá em 99, foi o Luan contra esse mesmo time do Chelsea. Agora o nosso querido Lacoste, puta que pariu, velho. O duro é escutar, um amigo chegou em mim assim e falou, rapaz, o seu goleiro é tão engessado, que o braço é tão curto, que nem as penas do frango ele não conseguiu segurar na mão. Amado, aí tem que ouvir, né? Fazer o quê? Faz parte do aprendizado nosso, né? Outra coisa que a gente está debatendo, está falando, desde o final de 23, o Palmeiras está oscilando muito, tem altos e baixos, não consegue estabilizar. Esse campeonato mundial, a gente fez um bom jogo, e não foi contra o Botafogo. O nosso bom jogo foi contra o Porto, por incrível que pareça. Foi o melhor jogo nosso que a gente conseguiu equilibrar, conseguiu atacar, se defender bem, né? Foi o nosso melhor jogo. Contra o Miami, pelo amor de Deus, cara, o que foi aquilo? Que lá foi coisa de outro planeta. É invenção demais, muita teoria, sei lá o que o Abel queria propor naquele jogo. E esse do Chelsea agora, pelo amor de Deus, né, cara? O Abel tem que botar a mão na consciência ali, reconhecer os erros dele e pensar um pouquinho na gente também, né? Não é questão da gente ser corneta, de ser ingrato, não agradecer o que ele já fez pelo clube, né? Mas o clube vive de conquistas.
O clube vive de conquistas, a torcida é apaixonada e vive de conquistas. Passado, passou 5, 6 anos aí, ninguém vai lembrar mais, entendeu? O que vai acontecer? Você fica 3 temporadas sem ganhar nada, você começa a ser engolido pelos adversários, que nem está acontecendo com nós agora. Vocês podem reparar que o Palmeiras não está ganhando de nenhum time de ponta. Aqui no Campeonato Brasileiro, desde o ano passado. Nós não levou o Campeonato Brasileiro por quê? Nós não bateu em nenhum time do G5. O Palmeiras apanhou de todo mundo ano passado. E esse ano aqui, tirando aquele começo de campeonato ali que a gente deu aquela alavancada, que o time deu uma engrenada, até que deu uma animada, né? Porque mudou o esquema de jogo, o time deu uma engrenada. Mas depois começou a bater de frente de novo, voltou o esquema e começamos a levar traulitada de novo, né? Então, são fatores a serem vistos, né? Abel tá errando muito, e ele precisa botar o pezinho dele no chão e acompanhar. Geralmente ouvir um pouquinho mais a torcida, porque a torcida não é só feita de cornetas. Corneta é fácil, mas você tem que enxergar o que está acontecendo. Igual eu falei, somos gratos ao Abel. Ganhou muito, mas para se manter, tem que se reinventar e começar a treinar sério de novo. Parar com intenção. Nós já estamos no meio da temporada e o Palmeiras não tem time base. Qual que é o time base do Palmeiras? Se a cada escalação é um time diferente. É uma mudança. Você muda tudo. De um jogo para o outro é tudo diferente. Tá queimando, né? Tá queimando os atacantes, tá queimando o meio campo. Aí fica difícil, né, minha gente? Ai, deixa eu parar um pouco, senão vou começar a falar demais, né? Falou bem, mas é isso aí. É isso aí, Gaba. Aí, Tia Zari, eu vou cobrar royalties, hein? Cara, só rindo mesmo para tentar aliviar um pouco, cara, essa dor, cara. Eu só queria começar só rapidamente essa avaliação rápida, perguntando para o Abel. Abel, pô, será que compensa mesmo você renovar o contrato? Porque, cara, precisa ter muita motivação para torcer, sabe, realmente para treinar o Palmeiras. E parece que o que acontece é isso. O Palmeiras parece um time muito protocolar, muito sem a capacidade de reverter uma situação como tinha antes. A gente sente que os jogadores seguem um protocolo, mas talvez não tenham aquela liberdade para poder propor por conta própria deles em campo. A gente não precisa ter uma atitude maior em campo ali, pô. A gente vai conseguir isso. Sabe, 5 anos no time maravilhoso, ótimo. Foi um dos maiores treinadores, se não for o maior treinador do Palmeiras, mas, cara, a gente precisa de mais do que isso. Não adianta ser tão protocolar assim. O time tem que voltar a ter aquele sangue nos olhos mesmo, aquele correndo na veia mesmo. Então a primeira coisa seria isso, perguntar se será que vale a pena renovar, mesmo estruturalmente, confia pra caramba no trabalho, mas eu acredito realmente que a gente precise de mais motivação ali para conseguir levar isso. É duro, né? Não dá para falar que o time não jogou com sangue. O time se motivou, foi lá e tal, mas literalmente faltou uma experiência, e você via em todos os jogos, desde o jogo contra o Porto, depois e não só no Mundial como outros jogos, mas especialmente nesse Mundial, o time entrando muito ingênuo em campo. Situações, principalmente no primeiro tempo, isso acontece frequentemente com o Palmeiras, né? Aquelas situações de primeiro tempo que o time fica meio perdido, mas mais que um jogo, no jogo contra o Inter de Miami, vocês viram, né? O primeiro tempo foi absurdamente horroroso. O primeiro tempo também contra o Chelsea aí foi medonho. Então no segundo tempo a gente conseguiu arrumar as coisas, mas a gente precisa rever algumas posições mesmo. O quanto que custa pra gente, é lógico que hoje em dia todo time tem que trabalhar com 14, 15, 16 jogadores, sempre rodando, são 4, 5 substituições, mas quanto à ausência de uma espinha dorsal, como o Garba falou mesmo, de um padrão ali, principalmente pelo meio, não faz a gente ficar perdido no campo mesmo, cara. Foi o que a gente viu no começo desses jogos. Uma coisa horrorosa, o time perdido em campo. Em termos de escalação,
Pô, todo mundo tinha tentado essa bola, a gente tinha que proteger melhor a defesa. A defesa fez aquilo justamente que a gente estava com medo que eles fizessem. Era uma defesa, para jogar com o Chelsea, os caras bem entrosados, tal. E estavam com desfalques também, mas a defesa devia estar mais coberta. A colocação do Facundo ali pode ter sido uma opção interessante para alguns, mas a gente já tinha cantado um pouco disso. Você via no primeiro tempo, ele ficou perdido, não sabia se marcava, não sabia como apoiar. O Facundo não é um jogador pensante, ele é um coadjuvante ali no meio. Se você não tiver um jogador pensante no meio para distribuir a bola não vai chegar de jeito nenhum. O Vitor Roque também é outro jogador que, para mim, outros podem ter outras opiniões também, mas eu não sei, cara, acho que falta uma visão tática dele, porque muitas vezes você vê ele andando em campo e outras vezes você vê ele pega a bola e sai correndo, que é desesperado, e ninguém consegue nem acompanhar ele. Aí vai quase telhando fundo com a bola, chega lá, olha para trás e fala, cadê todo mundo? Não tem a linha de provisão ali para chegar então são outras coisas que tem que arrumar, sabe? Dá um jeito no meio de campo. Lógico que a gente teve algumas fatalidades, lógico que a gente a melhor contratação que o Palmeiras fez, que foi o Paulinho, falar que vai precisar de mais de 6 meses para se recuperar. Tomara que se recupere. A nossa zaga foi totalmente desfalcada para o jogo. Detalhe, talvez se a gente tivesse totalmente titular, a gente muito provavelmente poderia ter levado isso. Mas enquanto a gente não tiver um Paulinho em campo, não estou falando que vai ser o Paulinho, é ele mesmo, mas enquanto a gente não tiver um jogador, ou alguns jogadores que sejam aquele núcleo pensante, e principalmente na parte do meio de campo ofensivo aí também, essa espinha dorsal, a gente não vai ter entrosamento, a gente vai viver sempre dessa bola rápida, bola no desespero, de alguma coisa, um lance furtivo, e a gente não pode ficar só nisso. Então hoje a nossa linha de defesa está montada, apesar de ter sido um desfalque no último jogo, que foi uma das coisas capitais que não fez falta. A gente precisa de um meio campo mais bem definido, estruturado, e um padrão de jogo ofensivo, pelo amor de Deus, uma linha e uma espinha dorsal que dê um norte, para que os caras não entrem em campo, fiquem perdidos, sem saber o que fazer com a bola, cara. Então agora é a hora, pessoal, não adianta ficar. Depois a gente pode até pensar e falar rapidamente de cada jogador, o que a gente espera dos jogadores para o final dessa temporada e para 2026. Mas agora a gente tem que ter cabeça fria um pouco mesmo, infelizmente. Tem que usar um pouco dessa. Para não sair também xingando todo mundo. Se tiver também, César, aquela buzininha fazer pi, pode colocar aí. Dá vontade mesmo. Pô, Everton, vai tomar no cu. Puta que pariu. Com todo respeito, a gente sabe. É um cara que treina pra caramba. Porra, mas puta que pariu. Mas então, né? Então vamos lá. Bola pra frente, vamos criar um pouco e pensar o que fica, o que tem que ser mudado, o que tem que zarpar do Palmeiras. Gostou, Galo? Fala, Cesare. Gostou? Tá lindão. Agora eu vou aderir aqui, Meus Faça amigos, o seu personagem. Meus amigos, minhas amigas e meus amigues e os inimigos também. Caramba, o que nós temos para dizer, cara? Nós temos para dizer o seguinte: faz tempo que o Palmeiras é um time monotática. É um time de transição, de correria, chutão para frente e correr atrás. Chegar ao gol, o adversário em 4 toques. Acontece que nessa velocidade, nessa ansiedade, chega lá 10 vezes, 8 vezes, 5 vezes, 14 vezes e erra praticamente todas, cara. Nós tivemos também nesse Mundial não tantas chances assim como temos em outros torneios, até porque possivelmente os adversários são mais consistentes, não é? Mas nós tivemos muitas chances ali, cara, que não dá para aceitar que atacantes de primeira linha do futebol brasileiro, talvez mundial, errem conclusões daquele tipo ali. Então, essa monotática de velocidade, eu venho falando isso faz tempo, gera erro na imprecisão da último toque. Você vê que teve um lance no primeiro com o Paulinho tocando para Vitor Roque ali, Vitor Roque não chegou em tempo na bola muito rápida, o zagueiro acabou tirando para escanteio, lembra disso, não? Acho que foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois do gol do Estevão. Então, essa monotática da transição está um pouco cansativa. A gente não tem uma conclusão
em que o finalizador tem tempo de olhar para o gol, olhar para o goleiro, olhar para o zagueiro, proteger a bola e tirar dele, exceto aquele gol do Flaco Lopes, que ele protegeu bem, mais alguns outros gols que a gente viu que o Maurício fez. O gol mesmo do Maurício contra o Inter de Miami, ele pegou o rebote e meteu uma paulada, cara. Aquela bola podia ter batido no goleiro e ter voltado, né? Então, foi uma conclusão, assim, maravilhosa, uma conclusão pensada, fria. Tá faltando esse gelo. Eu comentei com vocês, o Palmeiras tem uma insistência muito grande na contratação de jogadores repatriados brasileiros, que foram lá e não deram certo. Alguns voltam e dão certo aqui, outros não. Alguns voltam com uma carreira sólida, como o Felipe Melo, e se dão muito bem aqui, né? E servem como um parâmetro para o tipo durante muito tempo, embora ele criticasse as posturas pessoais dele, mas é um cara que acrescentou muito em termos de atitude, em termos de jogo também, que sabia jogar, sabe jogar. Então, essa insistência em trazer, poxa, agora vem o tal do Sousa aí, do Nottingham Forest. Eu sei lá se esse cara é bom, se ele não é, pode ser uma maravilha, pode não ser. A gente vê que vem vindo jogadores e um ou outro que se destaca, que sobe a montanha, como, por exemplo, o Piquerez. Na minha opinião, dessas safras mais recentes de contratações, o último foi o Gustavo Gomes, que já está numa fase de ocaso, de decadência, né, até de mentalização, e até o motivo da expulsão dele, ele ter ficado fora desse jogo tão importante. Nós temos aí o Aníbal Moreno, que teve um alto e baixo no começo do ano, mas que voltou jogando muito, e nós temos aí o Paulinho, que retornou de fora, vem bem, mas veio bem no Atlético, mas teve essa questão da contusão. Então, a gente não tem grandes destaques aí entre essas contratações também de sul-americanos. Merentiel não virou, Flaco Lopes ainda não se firmou. O Emiliano Martins, estamos vendo ele bem. Agora, eu não posso esquecer que o cara melhor de todos se fixou desse tipo de perfil de jogador foi Piquerez. Falta trazer, na minha opinião, jogadores com uma mentalidade, uma cultura diferente, até europeia ou asiática, para colocar um tipo diferente de pensamento, uma frieza maior em relação ao futebol. E aí tem um outro problema, que é a questão do desfrutar. O Palmeiras, essa palavra me irritou e me irrita profundamente, que se o Palmeiras foi aos Estados Unidos para desfrutar do privilégio de estar disputando uma primeira Copa do Mundo de clubes, o desfrutar no trabalho, a gente desfruta depois que a gente conquista. O trabalho do jogador de futebol, dos times de futebol, não é competir só. Competir é o mínimo, é igual você sair de casa e ir lá fazer seu trabalho todo dia bonitinho. O objetivo do jogador de futebol é a excelência, é ganhar, assim como o meu objetivo é dar o melhor serviço possível no meu trabalho, e resultados acima da média de qualquer um de vocês e qualquer um que nos está ouvindo. E também eu falo, quando a torcida critica muito o jogador, eu falo, mas você faz no seu dia a dia o que é para ser feito? Então, o time desse nível vai a uma Copa do Mundo de Clubes, não vai lá para desfrutar, meus amigos. Vai lá para competir e ganhar. Competir é obrigatório. E o objetivo é ganhar. Depois que você ganha, você desfruta. Ou depois que você compete, não consegue ganhar porque o adversário é melhor que você desfruta do fato de que você foi, competiu e deu o seu melhor. O Palmeiras deu o seu melhor? Em alguns momentos eu acredito que sim, em outros não. Não houve uma organização tática. O Palmeiras há muito tempo vem jogando espaçado e nesse jogo contra o Chelsea foi dramático. Existia um espaço, um salão de baile entre a linha do meio de campo e a linha de marcação da zaga e do meio campo do Palmeiras. Não era nem entre a defesa do Chelsea e a defesa do Palmeiras. Tinha um salão de baile ali, onde ficava perdido Emiliano Martins e onde ficava perdido Richard Rios. E aonde a bola entrou, o tal do Palmer teve tempo de girar, o outro jogador puxou o Bruno Fux para o lado de fora da jogada, abriu espaço para ele, teve tempo de girar em cima do nosso amigo Mikael, que é fraco pra caramba, tá? O Bruno Fux não é nada disso, mas o Mikael é muito pior. E o cara bateu uma bola bonitinha, rasteirinha no canto. O nosso goleiro, como sempre, os nossos goleiros hoje em dia, eles têm um hábito de jogar com a perna. Manuel Neuer, que faz isso muito bem.
travar o chute com a perna. E aí eles perderam totalmente a noção de impulsão com o tronco para chegar na bola. Você pode observar isso. O Everton falha no segundo gol também, porque ele já vai armando para dar aquela caidinha com as duas pernas para travar o chute. Reparem bem nisso. Pensa, poxa, mas isso é coisa antiquada. Não, essa técnica nova de goleiro jogar tem os seus motivos quando o cara vem em cima. Quando o cara está de longe, não é assim, não. Então tem tudo isso, desfrutar coisa nenhuma. Faltou alguém para dar uma pegada. E o pior de todos, eu já comentei ali atrás, alguns dias atrás, eu vou à Copa do Mundo de Clubes para tirar fotografia com o Messi. Todo mundo postando foto, olha, o resultado não foi o que nós queríamos, mas lutamos e competimos com grande apoio. E aí bota um carrosselzinho de fotos e, invariavelmente, tem uma foto com o tal do Leonel. Para mim, isso é o suprassumo da tietagem dentro da profissão. Cara, o cara compete com você, você tem que ganhar dele. Você tem que derrubar ele, você tem que reduzir ele. Não existe isso de Leonel Messi, Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo estivesse lá, então fosse outro adversário, a gente não jogava de vez. Era só tirar fotografia e pegar a camisa. Postar no Instagram, pega um por um dos jogadores que estiveram lá. Até o Marcos Rocha apareceu hoje com uma fotinho do Messi. O Mike estava na fila do autógrafo, cara. Porra, se o Marcos Rocha não tem pedigree, um homem que ganhou 3 Libertadores, não tem pedigree para ser o Marcos Rocha, precisar tirar fotinho com o Messi, vai pro inferno, cara. Ele jogou com um cara muito bom aqui também. Então, faltou o Felipe Melo, faltou o Jair da Rosa Pinto, tá? Faltou o Mancuso, que pouco tempo jogou no Palmeiras, deu porrada em todo mundo. Eita, nós! Maravilha, hein? Faltou o Dudu, o Olegário Tolói de Oliveira, que não dava porrada em ninguém, mas não dava moleza. Enquanto ele não tomava a bola, ele ia até derrubar o cara se ele não tomava a bola. Então, tá faltando isso, cara. Então, o Palmeiras precisa mudar essa monotonia tática. E aí agora está faltando o principal. O presidente do clube não é só o CEO de uma empresa. Opa! Tá mudo. César foi censurado. Foi censurado, ele tá xingando. Ele tá xingando a Leila, os caras cortaram. A Leila cortou o canal. Olá! Cortou ele, velho. A gente não, Leila. Daqui a pouco ele volta. Cortou ele, ó. A hora que ele volta. Censura. Daqui a pouco ele volta. Voltamos. Vamos dar uns 3 minutos, vamos ver se ele volta aí. Daqui a pouco ele voltou, César. A Leila censurou muito. Então, voltando lá, o presidente não é só o CEO. O presidente também cobra aquilo, a marca da empresa, o brand, a força. O Palmeiras, para crescer um brand internacional, precisa parar de só contratar cueco. Desculpa a expressão, tá? Latino-americano. Precisa parar de só contratar latino-americano. Precisa trazer jogadores de peso, com outra visão de mundo, com outra disciplina, com outra mentalidade tática. Segundo, a comissão técnica tem que ser cobrada, porque o produto que o Palmeiras vende para o seu torcedor é vitória. É verdade. Título. É conquista. Não vamos ganhar tudo, sabemos que não. E do outro lado, os caras também querem ganhar e os outros também merecem, muitas vezes. Porém, se a gente não lutar para isso, a gente fica nessa coisinha de desfrutar. Vai desfrutar na sua casa, meu amigo. Quando você ganhar a sua vida, conquistar suas coisas, pagar suas contas, aí você senta na sua casa com seus amigos, com a sua família, mesmo no seu trabalho, e desfruta. Mas primeiro, as metas da empresa têm que ser atingidas, cara. E as metas da empresa Palmeiras, da empresa torcida do Palmeiras, são vitória, são conquistas, são luta para conquistar. Simplesmente é isso aí, eu acho que resume bastante a coisa. É isso aí. E a marca Palmeiras está precisando de um produto, de um carimbo. A marca Palmeiras está precisando de uma coisa que se chama Mundial de Clubes.
A gente foi cair na pilha por causa do São Paulo de entrar nesse negócio. Nós já somos, nós fomos, a gente não precisa cobrar nada, a gente não tem que provar nada para ninguém, entendeu? Daí criaram esse negócio aí, e isso daí só gera pressão. Assim, a gente tem que cobrar o Abel, tá? O Abel foi responsável, o Abel deixou essa tieta, não é clube de colônia de férias. Papo. Ah, porque não é. Não adianta querer passar a mão na cabeça de jogador. Falhou. César, se fosse no hospital uma cirurgia e o Weberton fosse o cirurgião e tivesse feito uma cagada e foi aquele gol, o paciente morreu, ele vai ser processado. Ele vai ser mandado embora. Eu não vou no hospital para desfrutar. Claro que eu tenho prazer quando eu faço as coisas e as coisas dão certo. Exato. Eu vou lá para desfrutar de nada. Eu vou lá para fazer as coisas direito. E quando eu faço as coisas, o resultado eu sou recompensado. Ponto. Assim é em qualquer profissão. Assim é em qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer comércio, qualquer atividade de sociocultural, o que for. O cantor vai lá para cantar, é só para ganhar, ele vai lá para cantar, encantar e ser aplaudido, aí ele pode desfrutar. Agora se ele cantar, vai ser vaiado. Uma coisa, a gente tem que, e isso a gente tem que levantar a bandeira, e isso depende de nós, tá? Porque a política do Palmeiras, qual é? Comprar jogador novo e vender. O que é muito bom, porque isso gera, né, milhares. Olha o dinheiro que a gente vai fazer com o Richard Rios. Mas a gente tem que ter um cara, a gente tem que ter... Tipo assim, o Felipe Melo seria importante no auge? Nossa, seria... Já pensou o Felipe Melo naquele meio de campo, sexta-feira? Faria diferença. No lugar de qualquer um ali. Eu vou te falar, aquele menino que era nosso volante, que está agora no Fluminense, Thiago Santos? Está no Fluminense agora. Esqueci o sobrenome dele, que perdeu aquele gol contra o Corinthians na final lá do VAR sem VAR, lembra? Ele perdeu um gol no final. Esse menino, ele é grosso, mas é um puta de um cara raçudo. Um cara que não estou dizendo que é um exemplo, mas, cara, o Richard Rios, todo mundo muito raçudo ali. Mas acontece o seguinte, quando você entra com o espírito de que se eu não ganhar, eu tenho que dar um algo a mais, aí você consegue alguma coisa. E nesse tipo de torneio é assim. Então ninguém está ali para desfrutar, para aproveitar o momento. Claro que é legal. Puxa, joguei o Mundial de Clubes, bacana. Mas estava todo mundo ali tirando foto com todo mundo, tirando foto e família, etc, etc. Ninguém concentrado no trabalho, cara. Ninguém concentrado no trabalho. Mas os caras têm que ter, ok. Mas estava um pouco exagerada a coisa, não sei. Os outros times também têm, não me interessa. Interessa o Palmeiras. Exato. Famosa malemolência brasileira. É verdade. Bom, gente, vamos primeiro desabafo, assim, a gente já entrou de sola, tem muito mais para falar, e a gente vai falar agora de algumas coisas de perspectiva e analisar as coisas do ponto de vista de o que fazer para consertar. Né, Paulo? Eu espero que o Abel tenha humildade e venha aí ouvir a gente, né? E agora eu não estou rindo, não, estou falando sério, porra. Ouvir o que pensa o torcedor palmeirense de quatro costados. Nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos muito bom. A gente vive Palmeiras há muito tempo, em várias situações diferentes, né? A gente já comeu o pão do diabo e a gente já comeu o néctar dos anjinhos também. Então, nós gostamos mais do néctar dos anjinhos. Então, a gente volta a falar daqui a pouco, com mais detalhes, aí, o que a gente pensa, do que tem que ser feito daqui para frente. Certo, minha gente? Bora. Beleza. Agora, olhar para frente, vamos lá. Olhar para frente e